Olá, turma, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos de mineralogia. Nós vamos ver algumas características que uma substância precisa ter para ser caracterizada como mineral. Quando nós falamos sobre mineralogia, mineralogia é uma ciência, do ramo da geologia que vai estudar os minerais. E o que é que ela vai estudar? Ela vai estudar a composição, a estrutura, a aparência, a estabilidade, os tipos de ocorrência e as várias associações minerais que aquele mineral possui. Se a gente fosse falar de uma maneira bem básica, o conceito de mineral, mineral é o constituinte básico das rochas. Então, toda rocha para existir, ela precisa ter ali um conjunto de minerais. Esse conjunto de minerais é que vai dar origem às rochas e as rochas, por sua vez, vai dar origem ao nosso planeta, ou melhor, vão fazer parte do nosso planeta. Mas o que é mineral? Para uma substância ser considerada mineral, ela precisa ter 5 aspectos ou 5 características e essas características muito bem definidas para que aquela substância seja considerada, então, como um mineral. E quais são elas? Ele precisa ser um sólido homogêneo, ou seja, essa substância precisa estar no estado sólido, ela precisa ter ocorrência natural, ela precisa ter origem inorgânica, precisa ter composição química definida e precisa ter também estrutura interna ordenada. Então, na aula de hoje, a gente vai ver cada característica dessa de forma isolada. Então, vamos lá começar então por sólido homogêneo. O que é um sólido homogêneo? Sólido homogêneo é todo mineral que se encontra no estado sólido. O termo homogêneo, então, ele vai se referir à questão da indivisibilidade dos minerais por meios mecânicos em componentes menores. Então, o que quer dizer isso? A primeira característica de qualquer mineral é essa substância precisa estar no estado sólido. Então, qualquer outra substância que esteja no estado líquido ou gasoso não pode ser considerada mineral. E aí alguém pode perguntar, e a água mineral, professor? A água mineral recebe esse nome por ter minerais ou elementos químicos diluídos nela. E aí, por conta disso, ela é chamada de mineral, porque teriam sais minerais diluídas nela. Não porque ela é um mineral, tá bom? Então, a questão do termo homogêneo significa dizer que se eu quebrar esse mineral, nessa substância, e a menor parte dela que eu conseguir quebrar, ela vai apresentar as mesmas características de quando ela era maior, por assim dizer. Então, isso que quer dizer um sólido homogêneo, ou seja, um material que está no estado sólido, mas ao mesmo tempo ele é homogêneo. Se eu quebrá-lo, ele não vai se dividir, os componentes deles vão continuar sendo os mesmos, as propriedades deles vão continuar sendo as mesmas. Ocorrência natural. Ocorrência natural é a segunda característica que o mineral precisa ter para poder, então, ser caracterizado como mineral. E aí a gente tem aqui uma explicação bem simples. Tudo que é encontrado na natureza é mineral, ou pode ser um mineral, se atender às 5 características. Se o homem, em algum momento, participar desse processo de formação-origem, então esse material acaba não sendo mais um mineral. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, do diamante. A gente tem o diamante natural, encontrado nas rochas, e o diamante sintético, ou diamante industrial. Neste caso, qual a diferença para considerar um mineral e o outro não mineral? No caso do diamante natural, ele é considerado mineral porque ele tem ocorrência natural. Já o diamante sintético, ele não vai ser considerado mineral porque ele foi fabricado. Eu levei para um laboratório, coloquei ali os componentes necessários, na pressão necessária, nas condições para se formar um diamante. Mas tem alguma diferença entre eles? Olha, na parte de propriedades, não. Eles têm as mesmas propriedades, porém um é fabricado e por ser fabricado não é mineral, e o outro é natural e então passa a ser mineral. A terceira característica é o que nós chamamos de origem inorgânica. Então, essa substância ela precisa ser originada a partir de substâncias inorgânicas ou processos inorgânicos.
tá? Então, aí, dessa forma, a gente exclui qualquer material orgânico, como o caso aqui de corpos de plantas e dos animais. Então, os fósseis, por exemplo, os fósseis eles vão sofrer um processo de fossilização, mas eles não são mais o corpo do animal, né? Então, a gente pode considerá-lo como substâncias ou derivadas de substâncias orgânicas. A gente tem um exemplo também da pérola, né? A pérola talvez seja a melhor forma da gente caracterizar essa é, questão da origem orgânica. A pérola ela é muito parecida com a calcita ou a dolomita, né? Que é um mineral bastante comum em algumas rochas, né? Rochas carbonáticas. E aí, no caso da pérola, ela não vai ser considerada mineral porque ela tem origem orgânica, ela é formada dentro da ostra, né? O carvão mineral, apesar dessa denominação também, né, ser voltada à questão do mineral, ele não é considerado mineral porque a composição dele vai ser quase que toda derivada de matéria orgânica, tá? Então a gente não vai ter, apesar da denominação carvão mineral, o carvão mineral não é mineral, tá bom? Então são exemplos aqui de coisas que não são minerais, porque tem origem orgânica e para ser considerado mineral precisa ter origem inorgânica. A quarta característica, né, é a composição química definida. O que torna cada mineral único é a sua composição química. É lógico, aqui é bem simples da gente entender. Dentro de limites definidos, né, cada mineral vai ter os seus elementos químicos que formam ele. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de minerais que pertencem a uma mesma classe, a classe dos sulfetos, né? E a gente tem ali, ó, a galena, que é formada por chumbo e enxofre. Nós temos a calcopirita, que vai ter ali cobre, ferro e enxofre. A esfalerita, né, vai estar ali com um sulfeto de zinco. A molibdenita, a pirita, a bornita, a arsenopirita e a estibnita. Todos são minerais, né, diferentes, e isso é denotado por conta da sua fórmula química, que está expressa aí embaixo. Aqui à esquerda nós temos um tipo de mineral só, que é o chamado quartzo, né? E aí por isso que a gente tem que falar da questão da proporção. O quartzo, basicamente, a fórmula química básica dele é SiO2, tá? Um silício e dois átomos de oxigênio. Porém, eu posso ter, vez ou outra, algum elemento químico ali entrando, né, numa proporção menor dentro da estrutura do quartzo e conferindo a ele uma cor diferente. Então, de cima para baixo, a gente tem a ametista, logo abaixo o citrino e embaixo o quartzo rosa, né? Então, são exemplos de um mineral só, mas que possuem cores diferentes por conta de uma proporção, né, que entrou ali de algum elemento químico alheio a essa fórmula química que mudou um pouco a cor. Mas isso não muda a estrutura do mineral, não vai mudar aí a questão da sua composição química definida. E a última característica é o que nós chamamos de estrutura interna ordenada. Para ser considerado mineral, esse sólido precisa ter um arranjo atômico organizado. Então, toda a substância mineral ela possui essa organização interna, né? Então, quando a gente olha para cada elemento químico, eles vão estar ali configurados segundo o que nós chamamos de sistemas cristalinos. Então, o que são esses sistemas cristalinos? Aqui ao lado a gente tem essa figura dessa representação. Nós temos aí 7 sistemas cristalinos, que vai desde o cúbico até o trigonal. Então, são formas geométricas, por assim dizer, que os minerais vão utilizar para se organizar. Então, a gente tem ali, por exemplo, na figura no canto superior direito, a figura da pirita. A pirita ela se cristaliza no sistema cúbico. E essa cristalização ela pode se refletir exteriormente. Então, a gente vê ali cristais cúbicos bem definidos. Abaixo a gente tem ali a questão do berilo, né? O berilo ele vai se cristalizar no sistema trigonal ou hexagonal. E aí a gente vê ali a esmeralda, né, bem formadinha nessa mesma figura geométrica. Cabe ressaltar aqui